Recentemente, a China teve uma reação explosiva. Dizem até que na frente do presidente Trump, eles falaram alto e ficaram furiosos. Parece que perderam um pouco o controle. O motivo dessa reação repentina da China seria o Japão. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos conferir agora. Como todos sabem, em maio houve uma cúpula entre os Estados Unidos e a China. Segundo o Financial Times, o presidente Xi Jinping elevou o tom de voz e mostrou-se exaltado. Dizem que esse foi o momento em que Xi Jinping demonstrou mais emoção na cúpula Estados Unidos-China, ao criticar diretamente o premier japonês Takaichi Sana. Segundo o Financial Times, Xi Jinping criticou o premier Takaichi e o aumento do orçamento de defesa do Japão. O presidente Trump ficou tão surpreso que explicou calmamente a posição do Japão. O presidente Trump afirmou que, diante da ameaça crescente da Coreia do Norte, o governo japonês teve que adotar uma postura de segurança mais ativa. Porém, Xi Jinping disse em tom ainda mais alto e indignado que a maior preocupação de segurança do Japão não é a Coreia do Norte, mas a China. Segundo o Financial Times, esse foi o momento mais intenso da cúpula de 2 dias entre Estados Unidos e China. O tema não havia sido previsto na preparação da reunião e surgiu inesperadamente. O motivo da sensibilidade da China está ligado à remilitarização do Japão. Em novembro de 2025, o primeiro-ministro Takaichi justificou intervenção militar se a China invadisse Taiwan. A China respondeu restringindo exportações de terras raras e turismo para o Japão. Ainda assim, a remilitarização japonesa preocupa. Em 12 de abril, o primeiro-ministro Takaichi citou objetivos para a emenda constitucional. Em seu discurso no Congresso do partido, ele disse que chegou a hora e expressou o desejo de chegar ao Congresso do próximo ano com a perspectiva de propor uma emenda constitucional. Além disso, o povo japonês pareceu receber isso de forma positiva. O percentual dos que avaliaram positivamente o anúncio do primeiro-ministro Takaichi, feito no Congresso do Partido Liberal Democrata, de que pretende propor uma emenda constitucional na próxima primavera, ultrapassou a metade, chegando a 60%. Apenas 29% avaliaram negativamente, mostrando que a maioria dos japoneses apoia a emenda constitucional. Porém, há um ponto ainda mais relevante a considerar. O orçamento de defesa do Japão para 2026 foi fixado em impressionantes 84 trilhões e 300 bilhões de won. Esse valor é quase 3 trilhões de won, maior que o do ano anterior, sendo o maior orçamento da história do Japão. O país aumentou o orçamento de defesa por 14 anos seguidos, e desta vez o aumento foi especialmente grande. Em especial, o ponto que mais chamou atenção neste orçamento foi o custo de aquisição de equipamentos. Avalia-se que o governo japonês já busca garantir capacidades ofensivas. Atualmente, o Japão tem como objetivo principal garantir a capacidade de atacar bases inimigas e está fortalecendo significativamente seu poder de mísseis de longo alcance. Ao mesmo tempo, o Japão está acelerando a construção do escudo de defesa costeira para proteger as águas ao seu redor. Para isso, também está expandindo a capacidade de operar drones e fortalecendo o sistema de vigilância não tripulado. O governo japonês busca comprar mísseis hipersônicos que superam 5 vezes a velocidade do som. Como as armas hipersônicas são muito difíceis de serem interceptadas pelos sistemas de defesa aérea convencionais, China e Rússia também estão reagindo com bastante preocupação. E a partir de 2026, o Japão também colocará em operação o míssil de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos. Já dentro das forças de autodefesa do Japão, grande parte dos preparativos para a implantação do Tomahawk já foi realizada. O trabalho de integração operacional com os Estados Unidos estaria na fase final. O Japão está adquirindo até 400 mísseis Tomahawk, mas parte da entrega está atrasada devido à guerra no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos. O míssil Tomahawk é um dos principais mísseis de cruzeiro com capacidade de ataque de precisão a longa distância. Ele pode penetrar em áreas com fortes sistemas de defesa aérea, voando em baixa altitude e atingir alvos com precisão. Ele pode ser lançado tanto de navios de superfície quanto de submarinos, sendo considerado uma arma extremamente importante para garantir a capacidade de ataque de longo alcance. O Japão está instalando Tomahawk em 8 destroyers ativos e planeja equipar 2 novos destroyers em construção com o míssil. Atualmente, o Japão deixa de ser um país centrado na defesa e se torna um país militarizado, com capacidade de ataque de longo alcance, além de adotar posturas que podem provocar reação de Xi Jinping. De acordo com o jornal japonês Yomiuri, o presidente Xi Jinping apontou o primeiro-ministro Takaichi e o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, como figuras que ameaçam a paz regional, e chegou a pressionar o presidente Trump para que não apoiasse esses líderes. O presidente Trump, naturalmente, não concordou com isso. Dizem que ele elogiou muito a liderança do primeiro-ministro Takaichi.
O Japão, alegando que a China fez pressão e ameaças, está mostrando ainda mais intenção de fortalecer seu poder militar e aumentar o número de países aliados. Atualmente, o governo japonês está considerando a introdução de drones equipados com radares de alerta antecipado para cobrir áreas cegas de vigilância no Pacífico e a realocação de radares móveis em ilhas estratégicas do Pacífico. Isso visa conter as atividades militares da China no Pacífico, já que aumentou a presença de porta-aviões chineses na região. Faz sentido, pois os porta-aviões chineses entraram no Pacífico 2 vezes em 2022 e 5 em 2025. O número de decolagens e pousos de aeronaves chinesas em porta-aviões subiu de 320 para 1.460, mostrando intenção de avançar sobre o Pacífico. A China reage fortemente ao Japão. O jornal do Comitê Militar Central do Partido Comunista Chinês, Diário do Exército de Libertação, criticou o aumento dos equipamentos não tripulados do Japão, chamando de aposta perigosa e agressiva. Em resposta, o Japão firmou um acordo de compartilhamento de informações confidenciais com as Filipinas, de forma bastante ostensiva. Com isso, Japão e Filipinas estabeleceram um mecanismo para compartilhar informações militares confidenciais de maneira mais próxima. As Filipinas enfrentam a China e pretendem agir se houver invasão chinesa a Taiwan. O Japão está exportando radares de vigilância para as Filipinas, o que deve possibilitar uma cooperação de segurança utilizando os dados de monitoramento obtidos pelas Filipinas. Além disso, parece que estão considerando exportar mísseis antinávio tipo 88 para as Filipinas. As Forças Armadas das Filipinas estão mostrando que estão se esforçando ao máximo para fortalecer suas capacidades. Na verdade, muitas análises indicam que a China é um dos principais motivos para o rearmamento do Japão. Isso mostra que a pressão e os movimentos militares da China mudaram o clima interno do Japão, mais do que uma escolha agressiva e isolada do país. Especialmente a China, nos últimos anos, tem mencionado repetidamente a possibilidade de invadir Taiwan e também está expandindo rapidamente suas atividades militares no Mar da China Oriental e no Mar do Sul da China. Para o Japão, o poder militar chinês ameaça diretamente sua segurança. Atualmente, o país vê a China como sua maior ameaça estratégica. O número de vezes que porta-aviões chineses avançaram para o Pacífico também aumentou rapidamente, e a frequência de aeronaves e navios militares chineses operando nas águas e no espaço aéreo próximos ao Japão também cresceu bastante. Segundo o governo japonês, diante disso, eles afirmam que precisam fortalecer o poder militar. E muitos analistas apontam que o que a China mais teme agora não é o rearmamento do Japão sozinho. O que preocupa a China é a criação de uma grande cooperação de segurança entre Estados Unidos, Japão, Filipinas, Austrália e até Taiwan. Do ponto de vista da China, os países vizinhos começaram a agir cada vez mais como uma única rede militar. Na verdade, os Estados Unidos e o Japão já estão integrando rapidamente seus sistemas de operação de mísseis e de compartilhamento de informações. O Japão compra mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, e os Estados Unidos também estão se envolvendo ativamente com as forças de autodefesa do Japão e até com as Filipinas. As Filipinas seguem em conflito com a China pelo Mar do Sul da China. Agora, buscam acordo de proteção de informações militares com o Japão e aumentam a aquisição de radares e equipamentos japoneses. Do ponto de vista da China, é inevitável que haja preocupação com a possibilidade de suas atividades no Mar do Sul da China serem cada vez mais restringidas. O mesmo ocorre na Austrália, que já tem forte cooperação de segurança com os Estados Unidos e amplia treinamentos militares conjuntos com o Japão. Após a Marinha Chinesa expandir sua atuação no Pacífico, aumentou a tendência da Austrália reforçar a cooperação de segurança com o Japão. Com Taiwan em pauta, a situação fica mais delicada. O Japão vê uma eventual crise em Taiwan como algo diretamente ligado à sua segurança, enquanto os Estados Unidos reafirmam defender Taiwan. A China considera essa postura muito perigosa. Para a China, está se formando uma contenção simultânea no Mar da China Oriental, Mar do Sul da China e rumo ao Pacífico. Especialmente o fato de o Japão estar ampliando a cooperação militar com as Filipinas, integrando sistemas de mísseis com os Estados Unidos e fortalecendo treinamentos conjuntos com a Austrália, inevitavelmente exerce uma pressão considerável sobre a China. E se até mesmo a Coreia do Sul cooperar em parte com isso, a sensação de crise da China inevitavelmente aumentará ainda mais. Atualmente, a Coreia do Sul também está participando parcialmente da cooperação de segurança entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, e a necessidade de compartilhar informações para conter a China continua sendo mencionada. Do ponto de vista da China, é muito provável que eles encarem com grande sensibilidade a situação em que países que buscam contê-los estejam se conectando por vias marítimas.
Por isso, muitos analistas apontam que o motivo pelo qual a China está reagindo de forma especialmente forte à questão do Japão agora não é apenas por causa do próprio Japão, mas sim por uma preocupação com a tendência de vários países vizinhos a agirem simultaneamente. Mas, na verdade, se pensarmos bem, dá para dizer que a China está colhendo o que plantou.